Pode se assentar, irmãos. A gente está com essa oferta de semeadura aqui, tá? Os irmãos, o envelope está bem aqui. E deposite a sua oferta aqui nessa arca, ok? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus, isso, desculpa, Mateus 13, 44. Amém, Jesus. Senhor, nós te damos graças nessa noite, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale, Pai. Fale, Espírito Santo, porque nós não temos nada a oferecer. Senhor, nós não temos nada a oferecer ao Deus que tudo tem nos dado, Pai. Senhor, como ofertar algo a Ti, Pai, se Tu és o dono do ouro e da prata? Senhor, como te entregar algo se tudo o Senhor tem nos dado, Pai? Nós queremos nos render diante de Ti nesta noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Flua sobre este lugar, Senhor. Lança por terra todo o mal, toda a barreira, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir da Tua palavra, Pai. Nós concordamos com esta oração em nome de Jesus. Amém. Todo mundo achou? Mateus 13, versículo 44. Acompanhe comigo, por favor. A Bíblia diz o seguinte: Jesus, ele contou essa parábola. Jesus disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Irmãos, Jesus, ele nos falou muito por meio de parábolas. E ele fez algumas comparações para trazer revelações sobre o que era o reino de Deus. Dentre essas revelações que Jesus trouxe, ele contou essas duas parábolas, fazendo uma comparação do que era o reino de Deus. E ele conta duas histórias, mas essas duas histórias elas possuem a mesma essência. Ele fala de um homem que ele acha um tesouro escondido dentro de um campo. A gente acabou de ler. E quando ele acha esse tesouro, ele sai daquele campo, ele vende tudo que ele tem e ele volta para comprar aquele tesouro que estava escondido no campo. E ele conta uma outra parábola de um homem que procura pérolas preciosas. E quando esse homem encontra a pérola que ele esperava, ele volta novamente, ele vende tudo o que tem e ele compra aquela pérola. Jesus, ele está nos ensinando o que é o reino de Deus. Assim como aquele tesouro que estava escondido dentro daquele campo, o reino de Deus, ele é um tesouro que está escondido no meio do mundo. No meio do mundo que a gente vive existe um tesouro chamado reino de Deus. E aqueles que compreendem o valor do reino de Deus, eles abrem mão de tudo para obter esse tesouro. Aqueles que discernem o que de fato é o reino de Deus, eles abrem mão de tudo que é mais valioso para eles. Eles fazem igual aquele homem, ele vende tudo, ele volta e ele compra aquele terreno para ter aquele tesouro. E a mesma coisa acontece com pedras preciosas. Ele sai à procura de pedras preciosas. E chega um momento que ele encontra a pedra que ele procurava. E ele vende tudo que ele tem e ele compra aquela pedra preciosa. Observe comigo que ele chega até o reino de Deus por acidente. Ele não estava procurando aquele tesouro escondido no campo. Mas de repente, ele lida com esse tesouro. Tem pessoas que chegarão até o reino de Deus por acidente. Pessoas que não estarão procurando, mas de repente elas virão. Elas chegarão e vão ver o reino de Deus diante delas. Existem outras pessoas que vão chegar ao reino de Deus por meio de uma procura. É como uma pessoa que procura pedras preciosas e chega uma hora que ela encontra. Algum de vocês que chegou aqui, que teve um encontro com o reino de Deus, foi meio que acidental. De repente você chegou, Jesus se apresentou para você e você discerniu o que é o reino. Outros procuravam respostas e encontrou uma resposta em Jesus. O que eu quero chamar a atenção para você nessa noite é o seguinte: a Bíblia nos fala de dois tipos de tesouro. Elas falam de um tesouro escondido num campo e de uma pedra preciosa. Isso nos fala do tesouro verdadeiro que se chama reino de Deus.
E quando essas pessoas, elas têm um encontro com esse tesouro, elas abrem mão de tudo que elas têm para se submeter àquilo. Cara, sabe por que a gente não tem se entregado de corpo e alma ao reino de Deus? Porque a gente ainda não discerniu o que é o reino. Sabe por que a gente não vende tudo para comprar esse tesouro escondido? É porque a gente não entendeu ainda o valor do reino de Deus. Porque a partir do momento que você entender quem é Jesus, o que é o reino de Deus, cara, nada mais importa para você. Nada mais importa para você do que você se desfazer de tudo e você se entregar de corpo e alma a esse propósito. E a gente está numa conferência de administração financeira. Se a igreja não entender isso, cara, de nada adianta. De nada adianta você saber administrar o seu dinheiro se você não entender que por trás do seu dinheiro humano existe uma riqueza que é verdadeira. Existe um reino que a Bíblia chama de uma riqueza verdadeira. E eu gostaria de fazer um paralelo do que a gente vive hoje com o que está proposto nessa conferência. Durante muito tempo, eu estava estudando sobre o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E se você for ver de 1991 em diante, a igreja brasileira, ela teve um salto muito grande. Um salto quantitativo. A igreja ela aumentou muito em quantidade. Infelizmente, em qualidade, ela não teve o mesmo crescimento. E a igreja ela teve esse boom. A igreja nos primórdios, ela viveu algo sobrenatural. Quando eu falo de igreja, eu falo da igreja como um todo. Eu não falo da nossa igreja, eu falo da igreja geral, de eu como cristão, você como cristão. E a igreja experimentou um crescimento muito grande. E Deus, ele trouxe prosperidade sobre a igreja. Se você olhar um tempo atrás, a igreja, eu e você, nós somos a igreja, nós não éramos tão prósperos quando nós somos hoje. E Deus trouxe prosperidade à igreja. Deus colocou cristãos em lugares altos. Deus trouxe prosperidade sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Mas sabe o que aconteceu? A igreja não discerniu. A igreja não entendeu o porquê de Deus estar trazendo recurso. A igreja não entendeu o porquê, a igreja não entendeu o propósito. E sabe o que Deus fez? Deus reteve. Ele segurou um pouco. E Deus enviou uma crise sobre a nossa nação. E essa crise nada mais é do que Deus falando assim: igreja, se coloca na posição correta novamente. Se posicione novamente. Entenda o porquê de eu estar abençoando a sua vida. Entenda o porquê da prosperidade estar chegando até a sua casa. E Deus tem falado durante esses dias que chegará um tempo em que Deus vai mexer novamente na economia. Deus tem falado que vai chegar um tempo em que Deus vai trazer avivamento sobre essa nação. E Deus tem falado que é uma segunda chance. É um momento em que Deus novamente vai trazer recursos. É um momento em que aquele que está embaixo, Deus vai colocar em cima. É um momento em que aquele que não é, Deus vai fazer com que ele seja. Mas a igreja precisa discernir o porquê de Deus estar te abençoando. Você precisa entender, cara. Você precisa entender o porquê. Para não acontecer novamente de lá na frente Deus ter que reter as suas mãos porque a igreja não entendeu o propósito. E a gente precisa discernir isso. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém, glória a Deus. E a igreja brasileira, a Bíblia fala que Jesus conta uma parábola de um homem que ele faz uma plantação e essa plantação dele é muito próspera. E ele pega toda aquela colheita e ele coloca dentro de celeiros. E a Bíblia fala que ele enche os seus celeiros, ele enche os seus celeiros. E ele fala assim: eu sou um homem bem-aventurado porque eu não terei falta de nada. E a Bíblia fala assim: pobre, insensato, você não sabe que hoje mesmo te pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem que vai ficar? Durante muito tempo a gente se portou como esse homem. A gente pegou aquilo que Deus tem nos dado e a gente guardou em celeiros. A gente colocou esses celeiros e a gente não olhou para a nossa direita e para a nossa esquerda. A gente não olhou para o propósito de Deus. A gente achou que aquilo ali dizia respeito somente a minha e a sua necessidade, cara. Cara, o propósito de Deus, ele não diz respeito só a você.
O que Deus tem colocado na sua mão não diz respeito só a você. O propósito de Deus, ele é muito maior do que isso. E veio sobre a nossa nação a chamada teologia da prosperidade, que foi um dano muito grande para a gente. A gente fala muito sobre teologia da prosperidade aqui. Eu não sei se os irmãos conhecem. A teologia da prosperidade nada mais é do que você tirar Deus do centro da nossa fé e colocar um homem. Essa é a teologia da prosperidade. Você tira Deus do centro e você coloca um homem. Agora não é mais os anseios do coração de Deus. Agora é o meu anseio que está em jogo. Agora não é mais o que Deus deseja. Agora é eu dobrar o meu joelho e Deus fazer por mim aquilo que eu quero. Essa é a teologia da prosperidade que entrou dentro das nossas igrejas. E que a gente abraçou, achando que isso era evangelho. Isso não é evangelho, cara. O evangelho, ele é renúncia. O evangelho não é conquista, é renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas falar sobre dinheiro, eu quero que vocês entendam algo. O dinheiro, ele pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição para você. O problema não está no dinheiro. O problema está como você se porta em relação ao dinheiro. A Bíblia fala de alguns homens que foram ricos. A Bíblia fala de Jó. A Bíblia fala do rei Salomão, que foi o homem mais sábio e rico da história. A Bíblia fala do rei Davi. A Bíblia fala de Jó. A Bíblia fala de Abraão. Cara, o problema não está no dinheiro. O problema está como a gente está se portando. O dinheiro, ele pode ser uma bênção, cara. Você pode ajudar muita gente que tem necessidade. Uma pessoa está precisando de um tratamento, você pode pagar o tratamento para aquela pessoa, você pode abençoar uma pessoa. Você pode ajudar os seus filhos, você pode criar o seu filho. Você pode se locomover para a igreja. Você pode ajudar a igreja na missão que a igreja tem. Cara, o dinheiro é bênção. Ele pode ser bênção. Mas da mesma forma que o dinheiro pode ser bênção, ele pode ser maldição. E eu vou falar uma coisa, cara. Muitos são aqueles que todos os dias entram no inferno por causa do dinheiro. Muitos são. Jesus, um terço das palavras de Jesus falou sobre isso, sobre dinheiro. Mas sabe qual era a mensagem central de Jesus? Cuidado com dinheiro. Cuidado com dinheiro. São várias passagens de Jesus falando. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E várias outras Jesus fala, cuidado com o dinheiro. Jesus chama o dinheiro de mamon, chama o dinheiro de um Deus. Jesus compara o dinheiro a um Deus, pelo poder de influência que ele exerce sobre o homem. Pelo poder de governo que o dinheiro exerce sobre um homem. E aonde entra o pecado em tudo isso? Às vezes a gente aceita uma situação de descontrole financeiro como algo natural, por causa da cultura da nossa sociedade. Às vezes a gente acha que é normal. Ah, poxa, eu gastei demais, eu gastei todo o meu salário, acabei me endividando um pouco. É comum, mas não é normal. E quando Deus, ele coloca Adão no paraíso, Deus fala para Adão, Adão, governe sobre todas as coisas. Deus coloca Adão sobre governo sobre todas as coisas. E o homem, ele nasceu para exercer governo sobre todas as coisas. O homem nasceu para exercer domínio sobre todas as coisas. A partir do momento que, ao invés de você dominar o dinheiro, a prosperidade que chega na sua vida, o dinheiro passa a exercer um domínio sobre a sua vida, entra o pecado. A partir do momento que você vive uma vida de descontrole financeiro, isso é pecado. Isso é pecado, cara. Porque o dinheiro, ele está exercendo um poder de influência, um poder de Deus sobre a sua vida. Não é mais você que domina. Não é você mais que manda, que você fala, agora eu vou gastar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Você age por um impulso, por uma compulsão. Ou seja, aquilo que você tinha que governar, passa a governar a sua vida. Isso é pecado. Isso é pecado.
A gente não pode falar sobre administração financeira sem falar sobre descontrole financeiro. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. E muitas vezes a gente troca aquilo que é essencial, aquilo que diz respeito ao reino de Deus, a uma necessidade que uma pessoa do nosso lado tem por coisas supérfluas. Quantos aqui já se endividaram porque ajudou alguém? Quantos aqui já se endividaram porque fez uma oferta na igreja? Geralmente a gente se endivida porque a gente gasta mais do necessário. Porque a gente começa a comprar coisas que não tem necessidade e depois vem o endividamento. Coisas supérfluas. Coisas sem necessidade. Pequenas pedras que muitas vezes nos derrubam. Eu estava estudando sobre consumismo. Existe uma matéria chamada marketing, que eu até estudei na minha faculdade. E marketing ele diz respeito a mercado. Você estuda sobre a lógica do mercado. Existe uma área do conhecimento também chamada psicologia do consumidor. Ela é uma área do conhecimento que ela estuda a mente do consumidor. E pessoas que têm comércios, pessoas que mexem com vendas, muitas pessoas elas estudam isso para entender a cabeça das pessoas. E eu fui estudar um pouco isso, eu queria trazer algumas informações para você. Algumas táticas que eles usam para que você não caia mais nisso. Nunca se esqueça, você nasceu para governar. Você nasceu para dominar. Você não nasceu para ser dominado, cara. Você não nasceu para ser governado. Primeira coisa, você já foi a algum comércio que você ouviu o cara falar assim? Cara, essa é a última chance. Compre agora, essa é a última chance. Psicologia do consumidor. Tá acabando, né, Sabino? Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Psicologia do consumidor. Cara, aproveita agora porque a gente vai fechar essa turma e a gente não sabe se a gente vai abrir uma outra turma. Sabe qual é a tática? É fazer você comprar por meio do medo. Sabe o que é que a psicologia pensa? Prega. Ela diz o seguinte, que o consumidor, quando ele está em dúvida de comprar algo, ele está com medo de se arrepender lá na frente. Tá aqui um celular. E eu estou pensando em comprar esse celular, só que eu estou em dúvida. O que o cara está pensando? Ele está com medo de comprar e lá na frente se arrepender. Ele está com medo. E o que a psicologia fala? Inverte o medo. Ao invés dele ficar com medo de comprar, você vai inverter a lógica para ele ficar com medo de não comprar. Vocês estão me entendendo? E ele vai colocar um medo. Ele vai falar assim, cara, esse celular está nesse preço só hoje. Amanhã o preço é outro. E ele inverte essa lógica, ele inverte esse medo. Para que você consuma, para que você compre. Existe toda uma lógica hoje onde nós estamos envolvidos, tentando nos forçar a consumir cada vez mais. Cara, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Existe uma lógica para você consumir, para você gastar cada vez mais e mais e mais. Outra coisa que eles exploram. Quando um consumidor ele sai para comprar algo, geralmente ele compra por uma questão de status. Quando ele vai comprar uma roupa, ele fala assim, cara, o que as pessoas vão pensar se eu comprar essa roupa? O que a minha esposa vai pensar? E ele começa a se mover por uma questão de status. Ele não compra por uma questão de necessidade, mas ele compra por uma questão de status. Ele pensa, o que os outros vão pensar? Cara, eu vou estar com essa roupa de marca e tal, vou abalar e tal. Vocês estão entendendo como é a lógica e como muitas vezes a gente cai nessa lógica? Isso aqui só acontece comigo? É sério, irmãos, isso aqui é muito sério. Outra coisa, eu vi uma pesquisa de um escritor norte-americano e ele comprou um ursinho, ele comprou um urso de $1. E ele contratou alguns escritores americanos para contarem algumas histórias por trás daquele produto. Ou seja, um produto de $1,
ele pega aquele produto e ele cria uma história por trás daquele produto. Ele fala assim, esse ursinho, ele veio aqui e tal, e ele conta uma história por trás que se deu sobre a fabricação daquele produto. Ele quer trazer um status por trás daquela coisa. E sabe o que essa pesquisa constatou? Que o urso que ele pagou $1, que ele comprou, ele conseguiu vender a $51. Por causa de uma história, por causa de um status que ele colocou por trás do produto. Você já viu que às vezes a gente compra algumas coisas por causa disso? Cara, mas essa marca aqui tá na moda, tá todo mundo usando. E às vezes você paga o dobro daquilo por causa de um status que é colocado. Psicologia do consumidor. E muitas vezes a gente tem caído nisso e não tem se atentado. E por que eu estou trazendo isso hoje? Para que a igreja tenha entendimento, cara. Para que a gente tenha entendimento, porque a Bíblia fala que um dia a gente vai ter que prestar contas de tudo que passou nas nossas mãos. Tudo. E se você viveu debaixo de um descontrole financeiro, como é que a gente vai justificar isso para Deus? Você vai chegar em Deus e falar, não, Senhor, eu fui comprar o ursinho, mas tinha uma história tão legal por trás do ursinho, aí eu paguei $51 no ursinho. A gente vai ter que justificar tudo isso, cara. E é um tempo que Deus tem trazido entendimento sobre nós. É um tempo da gente se mover debaixo de entendimento. Amém? Uma pesquisa, 95% das nossas decisões de consumos não são racionais, mas emocionais. 95% daquilo que a gente compra tem como base a emoção. Tem como base a nossa alma. Aquilo que mexe lá na alma, que toca lá no profundo da nossa alma. Ostentação, alguém sabe o que é ostentação? Hoje em dia está na moda, né, nas redes sociais, ostentação. Tem uma frase que eu acho muito interessante, ostentação. Comprar o que você não pode com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você não gosta. É? Comprar o que você não pode com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você não gosta. Ostentação. Compra puramente por ostentação. Está repreendido, né, Sabino? Está repreendido, cara. E eu estava pensando sobre isso. Ontem o Hugo, ele falou sobre o que é prosperidade. Ele fez uma oração aqui na frente, encheu de gente. E eu estava pensando, cara, não adianta a gente pedir para Deus nos dar uma ideia. Não adianta a gente querer ser próspero se a gente não souber administrar o que Deus tem nos dado. De nada adianta, cara, Deus nos abençoar se o nosso coração estiver preso naquilo que é material. Se o nosso coração estiver preso ao dinheiro. Se o dinheiro estiver exercendo um poder de domínio sobre a minha vida, de nada adianta eu vir aqui orar, jejuar, de nada adianta. A Bíblia fala que Deus coloca sobre o muito o que é fiel no pouco. A escassez, ela é uma oportunidade de você ser fiel. É uma oportunidade de você alcançar lugares mais altos. Esse é o propósito. 3 propósitos do dinheiro. Qual o propósito do dinheiro? Primeiro, repete comigo. Suprir as minhas necessidades básicas. Primeiro propósito. Segundo propósito do dinheiro. Suprir as necessidades do reino de Deus. Terceiro, suprir as necessidades dos outros. Amém. É um tripé. E eu quero trazer uma reflexão sobre você. O seu salário, o seu dinheiro. Ele tem sido apoiado debaixo desse tripé? Ou será que o nosso dinheiro, ele tem sido somente para suprir as minhas necessidades básicas? Se o nosso dinheiro está suprindo somente a minha necessidade, há um descontrole financeiro sobre as nossas vidas. E há um descontrole com base na Bíblia. É necessário estar debaixo de um tripé. O salário que chega nas minhas mãos, eu supro as minhas necessidades básicas, eu supro as necessidades da minha família, eu supro as necessidades do reino de Deus e eu supro as necessidades dos outros. Se você estiver debaixo desse tripé, você entendeu o propósito.
Amém? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6:10. Amém? 1 Timóteo 6:10. A Bíblia vai falar o seguinte: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Novamente, o problema é ter dinheiro? Não, o problema é amar o dinheiro. Esse é o problema. Quando a Bíblia fala sobre raiz, se você for puxar no grego, essa palavra ela tem um significado de origem. Quando a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, a Bíblia está falando que a origem de todos os males é o amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? Ganância. Resumindo, o que a Bíblia está falando? A origem de todos os males é a ganância. A origem de todos os problemas é a ganância. Lá em Salomão, Provérbios ou Eclesiastes, agora eu não lembro, ele vai falar que quem ama o dinheiro jamais se fartará da sua renda. Quem ama o dinheiro jamais se fartará da sua renda. Eu conheço algumas pessoas, alguns colegas meus, que eles passaram em concurso, eles são concursados hoje. E antes deles passarem em concurso, eles vislumbrava aquele salário e falava, cara, poxa, se eu tiver esse salário vai ser uma bênção e tal, vai ser muito legal. E eu acompanhei essas pessoas. E eles tomaram posse, e um tempo depois deles terem tomado posse, aquele salário já não era mais suficiente. Eles começaram a falar assim, cara, se eu ganhasse um pouco mais, a minha vida ia ser melhor. Cara, nada mais do que Salomão falou. Quem ama o dinheiro jamais se fartará da sua renda. Você já viu aquela pessoa que nunca está satisfeita com o seu salário? É isso. Ela ganha mais, ela quer sempre mais. Ela chegou a um lugar mais alto, ela quer mais. Quanto é? E você entra num ciclo, cara, e aquilo vai virando um Deus. E você não consegue se controlar, e você não consegue lidar com o seu padrão atual. Isso é danoso, cara, isso é perigoso. E a Bíblia nos alerta em relação a isso. Amém, irmãos? A ganância é um pecado. E qual é o remédio contra a ganância? Se chama contentamento. Você se contentar com aquilo que você tem. Você ser grato a Deus por aquilo que você tem. Cara, se você não tem muito, seja grato a Deus pelo que você tem. Se Deus tem te dado muito, seja grato com o que você tem. Se você quer ajudar alguém, mas não tem condições, seja grato a Deus pelo que Deus te deu. Contentamento, o maior remédio contra a ganância. Contentamento. Ganância é diferente de ambição. Ganância ele é o desejo excessivo de dinheiro. Ambição é o desejo de você crescer. Não é errado você ter ambição. Não é errado você crescer. Não é errado você querer ser um pai melhor, ser um servo melhor, ser um filho melhor. Não é errado. O desejo de crescimento não é errado. Errado é a ganância. É um desejo extremo de você ser rico, de você ter dinheiro, de você ter mais e mais e mais. E você suprir uma necessidade que falta dentro de você. Isso é errado. Eu queria trazer para vocês alguns conselhos sobre a administração financeira. Queria que vocês abrissem Provérbios 21:20. Provérbios 21:20. Provérbios 21, versículo 20. Irmão, se você está anotando, anote isso. Anote esses conselhos. Não apenas anote, mas coloque-se em prática na sua vida. Provérbios 21, 20. Todo mundo achou?
A Bíblia diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Eu fui atrás da tradução da linguagem de hoje, para vocês entenderem melhor o que isso quer dizer. A tradução da linguagem de hoje diz o seguinte: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Gastar tudo o que ganha é insensatez, conforme a Bíblia. Primeiro conselho, cara, não gaste tudo que você ganha. Não. Às vezes a gente é consumista, cara, e a gente não pode ver um dinheiro na nossa mão que a gente sai gastando tudo. E esse versículo ele é muito claro em relação a isso. A gente está com pouco tempo, mas se você for ver um pouco antes, Provérbios também fala das formigas. E é sensacional que Provérbios fala das formigas. Ela fala que as formigas elas não têm um dono que ordena elas a trabalharem. Mas, todavia, durante o verão, elas ajuntam a sua colheita. Chega o verão que a abundância de comida elas juntam, levam para o seu ninho, para a sua toca. Olha o que as formigas nos ensinam. E no momento de escassez, no momento do inverno, elas têm o que comer. É muita sabedoria, né, pastora? É muita sabedoria. Cara, isso nos ensina que momentos de fartura devem nos preparar para momentos de escassez. Se você está vivendo um momento bom, cara, saiba ser prudente. Às vezes a gente está vivendo algo legal e a gente sai gastando tudo. Aí lá na frente vem uma emergência. E aí? Você não está preparado. José do Egito, ele profetiza sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E qual foi o conselho que José do Egito deu para Faraó? Faraó, nos 7 anos de fartura, você vai juntar o máximo que a gente conseguir. A gente vai juntar 20%, 1/5 de tudo que entrar. E nos 7 anos de escassez, a gente vai ter alimento para poder sobreviver. A gente precisa entender isso, cara. Você precisa aplicar isso com o que chega na sua mão. Sabe, não seja um consumista desenfreado que sai gastando tudo, cara. Aprenda a se preparar. Aprenda a fazer igual as formigas. Aprenda a lição de José. Isso é sensacional, é algo simples. O que eu acho sensacional na Bíblia. A Bíblia ela é extremamente simples, mas ela nos traz conselhos que fazem toda a diferença. Extremamente, cara, mas se você colocar isso em prática. Segundo, planeje-se. Planejamento é tudo. Se planeja. Se planeja em relação à sua vida, se planeja em relação à sua família. Se planeja semanalmente, mensalmente, anualmente, faça um planejamento de longo prazo. Sente com a sua família, sabe? Não faça isso na loucura. A pressa, ela é inimiga do planejamento. Já viu quantas vezes você faz alguma coisa por impulso, na pressa? É inimiga do planejamento. Se planeje naquilo que você tem feito. Jesus, ele conta uma parábola, ele fala que qual é o construtor? Que ele vai construir e ele primeiro não calcula as bases para saber se aquilo vai dar certo. Isso nos ensina sobre planejamento. Não entre num projeto sem antes planejar o que você vai fazer. Eu já contei isso aqui na igreja, vou repetir. Quando eu comecei a trabalhar, a galera que entrou comigo, o pessoal já foi entrando em financiamento de 60 meses. E o pessoal foi comprando carro e tal e tal. E eu segurei, sabe? Eu fiquei alguns anos sem carro. E as pessoas até me perguntavam, cara, tu não vai comprar carro, não? Eu falava, calma, tempo certo. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui juntando para poder comprar meu carro à vista. E eu fiquei alguns anos sem carro. Eu abri mão de um prazer momentâneo, mas depois eu comprei meu carro à vista. Graças a Deus, Deus me abençoou. Planejamento. Depois que eu comprei o meu carro, o pessoal tinha 4 anos de financiamento pela frente, 5 anos. Alguns colegas meus se desfizeram do financiamento, se apertaram, tiveram que vender. Falta de planejamento. Muitas vezes a gente vive problemas por falta de planejamento.
E às vezes a gente vem aqui e pede para Deus resolver, mas, cara, a gente precisa ser disciplinado no que a gente tem feito. A gente precisa se disciplinar. A gente não pode ser doido que, cara, eu saio e eu gasto tudo, eu faço do jeito que eu quero. Não, cara, se planeja. Sabe, se planeja, senta com a sua esposa, senta com a sua família, conversa sobre isso. Muitos cristãos, muitas pessoas, elas evitariam muitas doenças, cara, se elas soubessem se planejar. Muitos problemas a gente evitaria se a gente tivesse planejamento nas nossas vidas. Isso vale para a vida pessoal, profissional, para as nossas empresas, para tudo. Planejamento. Terceiro, Eclesiastes 5:18. Eclesiastes 5:18. Pouco depois aí de Provérbios, Eclesiastes 5:18. A Bíblia diz o seguinte, Eclesiastes 5:18. Eis o que eu vi. Salomão, ele fez uma análise da vida e ele chega a essa conclusão. Ele diz, eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bens, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Segunda coisa, desfrute do trabalho das suas mãos. É algo simples, mas tem pessoas que elas vivem num desejo desenfreado de sempre ganhar mais e elas não param para desfrutar. Elas não param para aproveitar com a sua família daquilo que Deus tem dado. E a Bíblia fala que isso é um dom de Deus, cara. Isso é um presente que Deus tem te dado para você desfrutar. Viva e desfruta isso. A gente, na reunião de obreiros, um irmão, ele deu um testemunho sobre isso. Cara, sensacional. Ele falou, tinha anos que eu não viajava com a minha família. Eu viajei. Sabe, eu desfrutei. Cara, isso é maravilhoso. Isso é um dom de Deus, isso é um presente de Deus. Desfruta. Resumindo tudo isso, a palavra é equilíbrio. Tem equilíbrio sobre a sua vida. Tem equilíbrio sobre aquilo que Deus tem te dado. E, por último, Provérbios 11:24. Volta um pouquinho aí, o livro anterior. Provérbios 11:24. Provérbios 11:24. A Bíblia diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Último conselho: seja generoso. Seja generoso com o que você tem, cara. Quando a Bíblia fala a quem dá liberalmente, esse a quem dá liberalmente, ele tem o significado de espalhar. O que é isso? O que vem diante da gente, a gente precisa aprender a espalhar. E eu queria trazer também essa reflexão sobre você. O que você tem feito com o que tem vindo nas suas mãos? Será que você tem espalhado em forma de generosidade? Ou será que você tem retido somente para você? E a Bíblia fala que o que retém além do que é justo, lhe será em pura perda. Às vezes a gente quer reter demais e aquilo acaba sendo uma perda para a gente. Testemunho pessoal para vocês, que aconteceu comigo. E isso é forte, pastor. E esse versículo ele se tornou mais vivo ainda para mim. Teve um tempo que eu reti mais do que é justo. Eu retive mais do que é justo. E eu estava conversando com uma pessoa pelo bate-papo de uma rede social. E essa pessoa não conhecia a minha vida espiritual, pessoal. Era alguém que eu tinha contato somente pela internet. E ele estava conversando comigo e ele falou assim, cara, eu estou tendo uma visão com você. Aí eu, sério?
Sério, eu estou tendo uma visão com você. Eu estou vendo um cheque. E o cheque do banco que ele falou era justamente o banco que eu recebi o meu salário. Ele falou assim, eu estou vendo um cheque do banco tal. Era exatamente o banco que eu recebi o salário. E ele falou assim, e esse cheque eu estou vendo ele chegar na sua mão, e eu estou vendo você guardar esse cheque dentro de um baú e fechar esse baú. Ele falou assim, cara, Deus quer que você seja generoso com o que Deus tem te dado. Deus quer que você compartilhe o que Ele tem te dado. Cara, esse versículo se tornou vivo diante de mim. Aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. Volto a falar sobre equilíbrio. Se a gente tem uma vida, cara, se a gente não se dispõe a ser generoso, se a gente não se dispõe a ajudar uma pessoa, se a gente não se dispõe a ajudar a igreja que a gente congrega, cara, a gente está vivendo em desequilíbrio. Se você não sabe colocar esse equilíbrio sobre a sua vida, cara, essa parte aqui eu vou gastar com a minha família. Essa parte aqui eu vou ajudar os outros, essa parte aqui eu vou ajudar a minha igreja, e essa outra parte aqui eu vou custear aquilo que eu tenho necessidade. Isso que eu estou falando, se você pegar pessoas que falam sobre educação financeira, eles falam exatamente o que eu estou falando. O nosso dinheiro ele precisa ser dividido isso. Você custeia os gastos que você tem, você guarda uma parte e a outra parte você aprende a abençoar, a ser generoso, a ajudar quem está do seu lado. Equilíbrio. Equilíbrio, cara. A gente precisa viver em equilíbrio. Sabe, a gente precisa se desfazer desse consumismo, de tudo isso. Equilíbrio. Para finalizar, a Bíblia ela é repleta de versículos que nos falam sobre ser generosos, sobre ser generosos. E 1 João 3,17, você não precisa abrir, só escuta. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. E eu vos digo, da riqueza de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Enfim, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a Bíblia nos falando sobre isso. Amém, irmãos? Eu acho que é muito importante a gente trazer esse entendimento, porque, como foi falado, o dinheiro ele pode tanto levar uma pessoa para o inferno, quanto levar pessoas até o céu. E tudo diz respeito à forma como a gente lida com isso. É um tempo da gente ter esse entendimento. É o tempo da gente tirar aquilo que é supérfluo. É um tempo da gente ter esse entendimento. Amém? Se coloca de pé, vamos fazer uma oração.